Dentro do Bom Dia News, nós fazemos questão de trazer profissionais que possam ajudar a sociedade a enfrentar situações que muitas vezes, para você que sabe ou que vê, pode ser fácil, mas para quem vive a situação, com certeza não é fácil. E muitas vezes quem está do lado usa muitas palavras que verdadeiramente não são muito positivas na vida de cada pessoa. Ou alguns dizem, é frescura. Ah, mas isso daí é fraco. Ah, mas poderia resolver. Não é bem assim. Eu acho que tudo na vida tem um porquê e tudo na vida a gente tem que levar de uma forma extremamente positiva e de empatia e de respeito para com o outro. Situações adversas acontecem e podem acontecer com qualquer um em cima dessa terra. E é importante que a gente encontre situações e pessoas e métodos que possam ajudar as pessoas a chegar a uma qualidade de vida no dia a dia. E é por isso que a gente convidou hoje aqui para o nosso programa o Saulo Soares. Ele é médico do trabalho, professor da UFP e traz um método muito importante que se chama Perseverance. A gente vai entender um pouco mais como organizar, pelo menos entender um pouco mais, porque a gente sabe que é importante a gente falar sobre o assunto para que você busque e vá entender melhor. Mas aqui a gente já dá um primeiro passo, que é conversar com o Saulo para a gente falar como você pode organizar as suas emoções e até os seus pensamentos. Você que está vivendo agora algum momento difícil, ou você que provavelmente pensa que esse momento não tem uma saída, para tudo na vida tem saída, principalmente quando existe vida. A gente tem que lutar por ela constantemente e a gente tem que organizar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Quantos pensamentos nesse exato momento está passando pela sua cabeça? Quantas emoções você pode estar vivendo? E muitas vezes o corpo não aguenta. Às vezes você diz, não sei como fulano aguenta tudo isso, mas vai chegar um dia que esse corpo vai reagir. E ele vai dizer, epa, para que eu não aguento. Não sei se é bem assim, mas eu acho que é importante a gente mexer em algumas situações para a gente tentar entender. Quem sabe do assunto, quem vai falar sobre esse método é o Saulo, né, Saulo? Muito obrigado, Vanusa. É verdade tudo que você falou. A inteligência emocional é necessária na nossa vida. A gente observa pessoas que são líderes. E o que caracteriza essa liderança é exatamente ter uma inteligência emocional bem qualificada. Nossa, e quando a gente fala de inteligência emocional, essa inteligência, às vezes as pessoas podem dizer, será que são uma inteligência para todos? Como adquirir uma inteligência emocional e saber lidar com suas emoções e pensamentos? Às vezes tem pessoas que elas têm uma dificuldade de falar sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções. Algumas até situações realmente elas não podem sair do contexto, equilíbrio. E aí eu acredito que essa inteligência emocional ela venha para trabalhar justamente um equilíbrio, uma situação que venha deixar a pessoa a entender que muitas vezes aqueles pensamentos eles vão existir, necessariamente eles não têm que acontecer. As emoções podem vir, mas de repente você tem que saber se equilibrar, você tem que saber lidar com a situação. A gente sabe, Saulo, que vivência, conhecimento, eles são necessários na vida do ser humano. Mas como lidar diante de situações que você ainda nem viveu? Exato. O que acontece? A inteligência emocional, ela vai ser conceituada como essa capacidade da pessoa conseguir identificar as próprias emoções, os próprios sentimentos e de quem está próximo. E ela tem habilidades. A inteligência emocional, todos nós já temos um grau de inteligência emocional. E um grau até traduzido geneticamente, de como você tem aquela inteligência emocional. Mas o importante é que a gente consegue adquirir e qualificar por meio de treinamentos. Nossa. Entre essas habilidades da inteligência emocional, eu vou destacar o autoconhecimento que você está falando. Precisamos nos conhecer. Se a pessoa não conhece quais são seus pontos fortes e pontos fracos, quais são suas maiores fraquezas na vida, o que lhe incomoda ali no seu íntimo, no seu interior, quais são os seus vazios do coração, ela não vai conseguir adentrar o novo campo. Então, o que acontece? Esse autoconhecimento conhece a ti mesmo. Precisamos nos conhecer. A gente sempre fala que as pessoas não se dão conta que a gente nunca viu nem nosso próprio rosto. A gente vê o nosso rosto ou no espelho ou pela televisão. Ou alguém dizendo, você parece com fulano. Aí você, será? E algumas características realmente fazem com que você acredite, né? Exato.
E nesse autoconhecimento, muito interfere os pensamentos. Essa é a característica. As palavras têm poder. O que você pensa, o que você foca, vai acontecer. Eu queria que antes da gente entrar nesse contexto, eu queria que você fizesse um apanhado de como fez você chegar até a esse método. Vivências, situações, o que te fez enxergar uma oportunidade de levar para as pessoas que estão nos assistindo agora uma chance gigantesca de você organizar suas emoções e pensamentos e emoções. Eu tenho uma experiência como médico do trabalho, como jurista e como professor da Universidade Federal do Piauí. E após anos de experiência em consultório, verifiquei algo em comum: a insatisfação das pessoas com o trabalho e com a vida. E isso em diversos trabalhos diferentes, para diversas empresas, a gente verifica algo em comum. Em torno de 80% das pessoas que estão trabalhando estão insatisfeitas com a vida que estão levando. Elas estão insatisfeitas com os relacionamentos amorosos, estão insatisfeitas com a situação financeira que está vivendo, estão com insatisfação geral da vida. E eu já dava os aconselhamentos em consultório e verifiquei então a necessidade de levar isso a um público maior, a um auditório. Levarmos esse método a um auditório para identificar qual o sentido que a pessoa está assim. Ou seja, as pessoas estão vivendo e não estão conseguindo encontrar um sentido na vida. Isso é muito grave. Gravíssimo. Ela tem um sonho de vida. Lá com 20 anos ela planejou um sonho de vida. Só que ela chegou aos 30, chegou aos 40 e ela não conseguiu o sonho que ela mesma estabeleceu. E sabe o que é que isso gera, Vanusa? Frustração. Ela fica frustrada. Vira uma bola de neve? Uma bola de neve. Porque ela pensou que ia atingir tal ponto que ela mesma determinou para ela e não conseguiu. E ela agora precisa de um auxílio para reorganizar os pensamentos. A mente dela tem que ter uma reprogramação para ela conseguir ter felicidade. Primeiramente, ela tem que ter um sentido na vida. Ela tem que encontrar o propósito. O que ela está fazendo? Qual o propósito? Quais foram os planos que ela fez como meta e o que ela fez para atingir aquilo? Sabe o que é que eu vejo muito? As pessoas planejam algo para a sua vida e dizem assim: em tal idade terei tal condição, em tal idade irei fazer isso, mas não estabelecem nada para alcançar aquilo. Quando chega, não consegue realizar e tem uma grande frustração na vida. Acaba dizendo: eu não tenho sorte, parece que eu não tenho sorte, as coisas não acontecem comigo, eu pensei, eu falei, mas eu não coloquei em prática. Quando você fala dos pensamentos e quando você fala das emoções, você iria tocar no assunto de como as pessoas podem, de uma certa forma, fazer com que aquilo aconteça. Quais seriam os passos? Como que ela tem que fazer? Ela tem que realmente tirar todas as crenças que estão limitando a sua mente. Sim. A gente observa que a pessoa tem uma série de crenças na sua mente instaladas desde a infância. Tem gente que diz assim já para mim: ah, sempre me disseram que eu nasci para ser pobre. Eu nunca vou conseguir prosperar na vida. Não, eu nunca vou ter sucesso. Não, tem que ser assim. Filho de peixe, peixinho é. Então ela estabeleceu na mente dela que ela só pode fazer aquilo. Só que ela fica sofrendo. O sofrimento é muito grande interior. Criou uma raiz. Criou uma raiz, estabeleceram um limite para ela que ela não quer mais aquele limite. E esse limite dessas crenças é instalado na mente na infância, algumas vezes de forma inconsciente, pelos pais, pela escola e pelas outras pessoas, que dizem para a criança lá atrás o que ela pode fazer. Muitas vezes a gente vê uma criança de 3, 4 anos, onde ela chega, ela é tímida. Então ela vai sempre se comportar para referir aquilo que já estão dizendo dela, que ela é tímida. E vai formando uma crença limitante de timidez, que não pode se comunicar bem, que tem dificuldade de contato com outros. E algumas vezes dessa crença, nas escolas também, algumas vezes indevidamente limitam o potencial da criança na escola. Ou algumas vezes escolas que tentam retirar a mãe do contato da criança. Vejam só, deixar exclusivamente a educação na instituição. E a gente sabe que é importante a formação tanto da escola como dos pais. E isso vai interferir lá à frente aquela criança ter limitações na sua mente, em acreditar que não é amada, em acreditar que não pode merecer na vida boas coisas. Sabe o que é que tem gente, Vanusa? Tem pessoas que estão com a mente instalada que não podem ser felizes. Tem gente que acha: não, eu nunca vou ser feliz. Eu não nasci para ser feliz.
E quando é feliz, ela já pensa, a felicidade vai durar pouco, logo vai acontecer um desastre na minha vida. E fica viva e preocupado com isso. Ela não se permite ser feliz. Nossa! E aí quando você fala sobre isso, vem na mente da gente a nossa nova geração. Vamos para os pais, filhos, que eu acho que tem que ser bem trabalhado nessa geração. O que a gente percebe? Que muito do que se viveu, talvez não tenha se vivido da forma como deveria, mas nem tudo na vida vai ser realmente do jeito que você quer necessariamente. Algumas coisas você vai ter que saber lidar, vai ter que saber conviver e vai ter que aprender a viver. Mas, como você mesmo disse, todo mundo nasce e nasce para viver algo. E você não tem que viver algo necessariamente porque teu pai viveu, porque tua mãe viveu, ou, enfim, vai ter que ser assim. Quando você fala sobre esses aspectos, quando você toca nesse assunto, algo me chama bastante atenção. Nós estamos vivendo um momento extremamente preocupante, onde o medo toma de conta das pessoas. Essa é a palavra que eu particularmente tenho observado como chave para vários pontos na vida da pessoa, seja de ansiedade, seja de estresse, seja da própria depressão. Parece que esse medo, ele toma de conta de uma forma tão necessária na vida das pessoas que às vezes as pessoas têm medo de avançar um pouco mais. Medo de sair, de pegar um ônibus, medo de ir de aplicativo, medo de sair à noite, medo de andar durante o dia, porque os problemas, as situações adversas, elas vão acontecer. Mas um medo sobre todos os aspectos. Medo de chegar a dar uma entrevista no local de trabalho, já vai com aquele pensamento que você falou, de que não vai dar certo. Medo da roupa, porque vai ter julgamento, né? As pessoas dizem isso e aquilo, e provavelmente eu não vou acertar. Então, assim, quando você fala sobre tudo isso, a gente percebe que as pessoas estão vivendo muito a vida através do outro e esquecendo muito de si. Será que tem sentido isso ou não? Tem sentido. Hoje vivemos, então, a sociedade do medo. As pessoas vivem preocupadas com o que não vai acontecer. 80% do que nos preocupa lá na hora de dormir nunca vai acontecer. Mas a gente, com os pensamentos, cria esse medo que faz um bloqueio. Então as pessoas estão com um bloqueio na mente em razão do medo. Elas têm medo de prosperar na vida. Elas têm medo do julgamento dos outros. De não dar certo. Elas têm medo do que não vai dar certo. Aí elas nem começam um projeto pelo medo de não dar certo. Isso se dá muito pela necessidade de aprovação. A pessoa fica aqui muito preocupada. Será que vão me aprovar? Será que estão gostando do que eu vou fazer? E isso bloqueia ela. Ela tem que superar essa camada. Pode acontecer de você perder a chance de fazer algo acontecer onde o outro, que teve coragem, fez algo que provavelmente você daria muito certo fazendo. Às vezes nem era para ser daquele jeito ou daquela forma, mas você não deu a oportunidade de fazer acontecer. Quando você pensou nesse método, na verdade, é um método muito prático, é um método que muitas pessoas que acreditam que estão vivendo essa situação agora, elas podem transformar e elas podem se organizar? Exato. É um método de desenvolvimento de inteligência emocional. Sim. Por meio da perseverança. Por que é perseverança? Porque muitos começam, mas pouco perseveram até o fim. E esse método a gente vai garantir isso. Que você consegue perseverar para mudar. E ele envolve várias áreas da vida. Relacionamento, como que você está? Você está vivendo um relacionamento que desejava? Questão de carreira, da sua vida. Sabe o que é que eu observei? Que as pessoas, geralmente ali entre 30 e 44 anos, estão numa insatisfação muito grande da vida por não viver a vida que sonhavam. Elas acreditam que não estão dando na vida o potencial que elas têm dentro delas. Então ela vai trabalhar, ela vive e ela sente um vazio interior. Ela tenta preencher com as coisas do mundo. Ela tenta preencher com consumo, maratonando séries na TV, mas ela tenta sair do sofrimento, mas sabe o que é que acontece? É algo estranho. Ela encontra mais sofrimento. Dando um prazer momentâneo? É um prazer momentâneo, sabe do quê? De um chamado neurotransmissor dopamina. Hoje a gente diz que as pessoas estão viciadas na dopamina. Essa dopamina, que já tem diversas obras tratando sobre isso, é muito importante adentrar nesse assunto. Sim. Porque nessa nova geração, é uma geração da abundância. Nós temos abundância de comida,
abundância de internet, abundância de comunicações. E isso está gerando uma adicção nas pessoas. Essa adicção está viciando a pessoa ali em dopamina, o que a gente chama de dopamina barata, e ela está perdendo o prazer das pequenas coisas da vida. Isso é a grande questão. Enquanto você perde o prazer das pequenas coisas da vida, você fica viciado em cada vez mais adicção. Tem pessoas que têm dificuldade para dormir porque ficam 1 hora no telefone passando rios. Ela está numa escravidão digital que ela não sabe como sair, mas ela sente que precisa sair porque os planos da vida dela não estão sendo atingidos por isso. Então podemos dizer que alguns vícios que eram vícios praticados e continuam muitas vezes aí, eles se tornaram vícios também em outras situações. Quando você fala de série, impressionante. Quando você fala de série, quando você fala do próprio celular, do uso do celular, existem pessoas que estão vivendo como verdadeiros zumbis. Exatamente. Me desculpa falar dessa forma, mas é a realidade. Pessoas que não querem sair daquele mundinho. E aquele mundinho, como você mesmo disse, a pessoa tem que estar sempre voltando. É um vício. É um vício. A pessoa tem que estar sempre voltando para ali para viver aquilo, porque aquilo dá prazer. Naquele momento. E quando ela sai dali, ela sente um vazio. Vira também uma bipolaridade. Uma hora está muito feliz, outra hora está muito triste. Na realidade, o que é que acontece? Essa situação que ela teve um vício nesse aspecto foi a questão da dopamina. Ela precisou desse prazer momentâneo, mas a mesma via do prazer vai ser a via do sofrimento. Após esse momento de ficar 1 hora no telefone e perdendo, procrastinando o que ela precisa, ela sente uma dor muito grande, ela sente uma sensação de perda de tempo. E o mais importante desse tema é que alcança pessoas que necessitam de ajuda. Ela mesma reconhece, ela que vai me procurar. Não sou eu que estou procurando. Muito interessante, porque aí também vai vir aquela história que você mesmo falou, da frustração, da angústia, porque essa pessoa vai se olhar e vai ver, poxa, o tempo passou, não fiz nada. Exato. Não conquistei nada, não estou chegando a lugar nenhum, preciso progredir profissionalmente, nos estudos, e de repente estou parado. E aí vem a chamada frustração casada com angústia e com inveja. Porque tudo acaba trabalhando junto. Tudo junto. Ela passa ano a ano e sente que a vida não anda para frente. Muitas vezes me diz assim, eu quero sair desse emprego, mas o que é que você está fazendo para sair? Nada. Ou seja, mais frustração a cada tempo. E como é que estão as outras áreas da vida? Estou com problema na área financeira, estou com problema em caso de relacionamento, estou com problema na vida inteira. Não vai conseguir sair nunca. E como é que eu saio disso? Por quê? Porque o pensamento dela, ela não corrigiu. A inteligência emocional não foi desenvolvida. Além do autoconhecimento, temos a motivação como uma das habilidades da inteligência emocional. E a motivação é isso. Você está focado, motivado, mesmo nas adversidades para atingir o que você quer. Podemos falar que a gente aguenta qualquer coisa sabendo um porquê. Olha que interessante. A partir do momento que você tem um sentido no que você está fazendo, você suporta aquele processo. Então a gente quer a felicidade do fim do processo, mas não queremos a dificuldade do processo. E acontece a inveja. Quando vemos no outro que ele atingiu. É muito fácil dizer que para o outro foi fácil. E você não viu as dificuldades que ele teve, as doenças que ele passou, todas as provações que ele teve. Porque ao contrário, você não se destacou, você não planejou sua vida. Temos que ter um planejamento de vida. Isso não existe de você simplesmente acordar e dormir todo dia sem saber do que vai fazer da sua semana, sem saber do que vai fazer do seu mês. Porque um dia a conta chega. E a conta chega com a própria pessoa se cobrando. O que eu atingi? O que é que eu fiz? E ela se comparando, que é um mal, se comparar com o outro. Nunca vá se comparar com o outro. Se compare consigo próprio. Você se compara com o seu anterior, com o seu hoje. E veja quanto você está crescendo em inteligência emocional. Isso que é importante. Não adianta muito a inteligência do QI, porque o que vai definir mesmo a pessoa é a inteligência emocional, como ela reage às adversidades. Todos nós passamos por provações, tentações, mas temos que viver isso. A gente vai passar por nossa vida por situações de doença da gente, doença em familiares próximos, e essa diversidade, como é que a gente vai enfrentar? Aí temos o mecanismo da resiliência. A resiliência é muito importante. Porque são nesses momentos de maior desafio você conseguir encontrar a calmaria.
Acalmaria não naquele momento, que existe certamente os horários que você, uma situação que você pode ficar muito nervoso, mas até essa raiva, tudo isso tem que ser controlado por uma terceira habilidade da inteligência emocional, que é o autocontrole. Pior coisa que tem é você estar do lado de uma pessoa que não tem um controle próprio. Você diz assim, não, essa pessoa é estourada. Qualquer coisa ela pode xingar e gritar todo mundo. Quando você vai ver, ela mesma está insatisfeita com ela. Ela pede ajuda. Não queria ser assim. Eu acabo meus relacionamentos desse jeito. Eu estou estragando minha carreira, meus colegas de trabalho, em casa, porque eu sou muito nervoso, sou muito zangado. Isso porque ela precisa adquirir o autocontrole, um componente da inteligência emocional. Muito bom conversar com você. Eu com certeza passaria o dia inteiro batendo papo e levando essas informações de verdade para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. E gostaria muito de continuar aqui falando sobre esse assunto, mas qual seria o primeiro passo para que quem está assistindo o nosso programa possa dar início e, ao mesmo tempo, chamar a atenção de colégios, universidades, famílias, tá? Empresas, que entrem em contato realmente com o Saulo e tente conhecer melhor esse método. Tem pessoas que cobram muito, seja na empresa, seja na escola, seja dentro de casa. O que eu tenho observado muito, Saulo, e é muito bom ver você conversar dessa forma, é que as pessoas, elas têm prometido muito, elas têm falado demais, e isso é uma cobrança que a gente tem observado dentro das próprias redes sociais. Você vê muita gente falando muita coisa, nunca se falou tanto desse lado psicológico, nunca se falou tanto de emoções, nunca se falou tanto de ansiedade, e na verdade chegar a um método é importante para a gente entender melhor. Por quê? Porque é o que você está falando. Está todo mundo falando muito e as práticas, elas estão meio que de lado. Realmente. Então, você tem que observar quem está falando. Sim. Vamos observar a formação de quem está falando. Porque muitas pessoas falam sobre essa temática, mas ela esconde até a formação, porque não tem uma formação para adentrar nesse campo de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E eu utilizo aí minha formação multifatorial na medicina, como médico do trabalho, vivenciando as pessoas que trabalham e têm essa dificuldade. Lidando com gente. Lidando diariamente com as pessoas que Sim. acontecem isso. E quem quiser me acompanhar para saber mais sobre esse método, pode me acompanhar no Instagram, Saulo Soares PhD. Saulo Soares PhD. Eu apresento o método. E quando será esse evento aqui na cidade de Teresina? Sim, pronto. A gente está super curioso e eu gostaria muito de dizer para você que está assistindo o nosso programa que é um assunto importantíssimo e que eu acho que as pessoas devem se atentar. Organizar esse lado emocional e os pensamentos se faz necessário, até porque, não sei, não posso dizer, não sou especialista no assunto, mas são muitos pensamentos que passam pela cabeça da gente no momento que você está conversando, no momento que você está parado, no momento que você está fazendo algo. Como lidar com esses pensamentos? O que passa pela sua mente? O que gera o bem e o que gera o mal? Para onde você vai? Uma vez eu ouvi um grande especialista, neurologista, falar o seguinte: a quantidade de pessoas que estão presas em presidiários, né? Pessoas que estão em penitenciárias, pessoas que poderiam estar hoje em sociedade, vivendo o melhor da vida e que infelizmente não estão por falta de oportunidade de estar bem na sociedade. Pessoas que tinham tudo para ir para o lado do bem, infelizmente foram para o lado totalmente oposto, porque não tiveram a oportunidade que você está tendo nesse exato momento de buscar algo para melhorar e dar qualidade de vida para a tua vida, para a vida do teu familiar, para a vida das pessoas que estão do seu lado. Mãe e pai, não desistam nunca dos seus filhos. É difícil, mas foi você quem colocou no mundo. Você teve o livre arbítrio de tê-lo, de colocá-lo no mundo. Então você jovem, você mulher, você homem, a partir do momento que você se torna mãe, que você se torna pai, é da tua autorresponsabilidade estar ali, cuidando, zelando, amando. Se é difícil, está difícil, pede ajuda. Mas o que você não pode é desistir daquelas pessoas que você diz tanto amar. Primeiro Deus sobre todas as coisas. E amar um filho se faz necessário. E ajudar um filho ou uma filha também se faz necessário. Ter empatia pelas pessoas se faz necessário. Eu não sei quem está do seu lado agora, nem sei o que está passando. Mas algo eu posso lhe dizer. Esse é um momento extremamente necessário
de você não desistir de quem está perto de você. Porque o maior erro do ser humano é quando ele desiste de pessoas. Porque é muito fácil você dizer, eu gosto de fulano porque é super divertido, é super interessante, fala coisas boas, mas de repente tem alguém do teu lado super interessante que precisa de você. Precisa de ajuda. E eu digo que amar é sofrer. Como assim? Quem você ama, você vai sofrer por ela. Você pode perceber, se você não sofreu por ninguém, é porque você não ama ninguém. Porque aquele filho que você ama, você sofre quando ele está precisando de ajuda. Você sente que precisa dar a mão e ajudar ele a adquirir uma inteligência emocional para ter saúde na vida e prosperidade. E eu falo prosperidade, não só prosperidade financeira, a prosperidade no sentido de uma plenitude, de você viver e sentir sentido na vida.